Olá, meu amigo, tudo bem? Hoje eu quero fazer um questionamento e apresentar a resposta. Vou falar sobre o concurso de agentes, mas queria trazer um questionamento em especial. Imagine o seguinte caso concreto. A e B ajustam entre si furtarem a casa de C. A, então, fica como vigia da situação e B entra na casa. B entra na casa de C, achando que a casa está vazia. Dentro da casa de C, B percebe que a filha de C estava em casa, estava dormindo. E ela é uma menina linda, com 17 anos de idade, linda, estava seminua. E B então ficou enlouquecido com aquela cena que ele viu e acabou estuprando a filha de C. E além de estuprar a filha de C, acabou furtando a casa. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: e A responderá como partícipe do furto e do estupro, ou responderá somente como partícipe do crime de furto praticado por B em relação à casa de C? Essa é uma questão importantíssima no que diz respeito ao tema concurso de pessoas ou concurso de agentes. Então, para eu chegar a responder a esse questionamento, a gente vai passar um pouquinho sobre a matéria concurso de pessoas e aí, então, eu vou chegar nessa questão e vou apresentar a melhor resposta para você no que diz respeito a esse problema concreto. Volto a repetir, trata-se de um assunto importantíssimo para quem quer passar no concurso público. Em matéria de direito penal, concurso de pessoas ou concurso de agentes é um tema fundamental. E esse caso específico que envolve o que se chama de cooperação dolosa distinta, que está lá no artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal, é um tema importantíssimo dentro de um tema igualmente importante que é concurso de agentes. Então vamos lá. O que é o concurso de agentes? O concurso de agentes, ou concurso de pessoas, ou codelinquência, está previsto no artigo 29 do Código Penal. E o artigo 29 do Código Penal tem a seguinte redação: quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade. Então vejam bem, o Código Penal, no artigo 29 do Código Penal, ele trouxe aqui o que se chama de concurso de pessoas ou concurso de agentes. Aqui nós já temos um caso específico de adequação típica de subordinação mediata ou indireta. Por quê? Olha só, imaginem que A atire e mata B. Esse fato ele se enquadra diretamente no artigo 121 do Código Penal. Não tem qualquer problema para você fazer a tipificação dessa conduta praticada por A. O artigo 121 do Código Penal diz lá matar alguém, A matou B, portanto a conduta de A, ela se insere perfeitamente no artigo 121 do Código Penal e você não precisa fazer nenhum esforço. Agora vamos imaginar esse mesmo caso em que A tenha matado B, mas X tenha emprestado a arma para A matar B. Como que você vai fazer para a conduta de X se enquadrar no artigo 121 do Código Penal? Vejam que X não matou B. X apenas emprestou a arma para A matar B. Então a conduta de X emprestar a arma com essa finalidade para A matar B não se enquadra no 121 do Código Penal. Então, como que você vai fazer a tipificação dessa conduta de X? Você vai utilizar essa regra de extensão prevista no artigo 129 do Código Penal. E o artigo 29 do Código Penal. E o artigo 29 diz assim: quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominada. Vejam que X, ao emprestar a arma para A matar B, ele concorreu para a prática do crime. Então, X responderá como partícipe do crime de homicídio graças ao artigo 29 do Código Penal. Se não existisse o artigo 29 do Código Penal, você não teria como incriminar a conduta de X, porque X não matou B. X apenas emprestou a arma, colaborou para a prática do crime, emprestando a arma para que A viesse a matar B. Então vejam que a conduta de X ela se enquadra no 121, mas você vai ter que utilizar
uma regra de extensão. O 121 terá que ser combinado com o artigo 29 do Código Penal. Daí se falar que trata-se aqui de um caso de adequação típica de subordinação mediata ou indireta. É uma subordinação típica, uma adequação típica de subordinação mediata ou indireta, porque a conduta dele não se enquadra diretamente no 121. Você tem que utilizar a regra de extensão para a conduta de X se enquadrar no artigo 121. Por isso, adequação típica de subordinação mediata ou indireta. Então, aqui, neste caso, em que X emprestou a arma para A matar B, aqui nós temos um caso típico de concurso de pessoas. E o que é o concurso de pessoas? O concurso de pessoas ocorre quando num crime monossubjetivo, aquele crime que pode ser praticado por apenas uma pessoa, ele vem a ser praticado por mais de uma pessoa. Vejam que o crime de homicídio, ele é um crime monossubjetivo. Ele pode ser praticado por apenas uma pessoa, mas eventualmente ele pode ser praticado por mais de uma pessoa. Então aí entra o que se chama de concurso de pessoas. Neste caso, X e A concorreram para matar B. Caso específico de concurso de agentes. A poderia ter matado B sozinho, mas resolveu contar com a colaboração de X para que ele viesse a matar B. Então trata-se de um crime monossubjetivo, o homicídio, que neste caso foi praticado por A e foi praticado por X. Aqui nós temos a figura do autor, A é autor do crime, e a figura de X é partícipe do crime. Por que A é autor e X é partícipe? Aqui nós temos que entender o seguinte: no conceito de autor, nós temos o que se chama de teoria restritiva. A teoria restritiva, ela diferencia autor de partícipe. E ela diz o seguinte: entre aqueles que adotam a teoria restritiva de autor, nós temos duas teorias. A teoria formal objetiva, e temos também uma teoria muito aplicada no direito brasileiro, que é a teoria do domínio do fato. Essas duas teorias, elas são espécies da teoria restritiva. A teoria restritiva diferencia autor de partícipe. A teoria formal objetiva diz o seguinte: autor é aquele que realiza o núcleo do tipo penal. Todo tipo penal, aquilo que descreve o crime, tem um núcleo, a parte mais importante. E o núcleo do tipo penal, ele é composto por um verbo. A teoria formal objetiva diz o seguinte: autor do crime é somente aquele que realiza o núcleo do tipo penal. Somente aquele que mata, aquele que subtrai, aquele que ameaça, aquele que constrange. Somente quem realiza o núcleo do tipo penal pode ser considerado autor. E a teoria do domínio, a teoria formal objetiva diz o seguinte: todo mundo que colaborou para a prática do crime, mas não realizou o núcleo do tipo penal, por exclusão, é partícipe do crime. Essa é a teoria formal objetiva. A teoria do domínio do fato concorda com isso e diz o seguinte: realmente, quem realiza o núcleo do tipo penal é o autor do crime. Mas autor do crime não é somente quem realiza o núcleo do tipo penal. A gente tem que dar um próximo passo. E aí a teoria do domínio do fato dá esse próximo passo e diz o seguinte: autor é quem realiza o núcleo do tipo penal e também quem detém o domínio do fato criminoso, mesmo não realizando o núcleo do tipo penal. E aí surge a pergunta: quem é que tem o domínio do fato criminoso? Aquele que detém o se o crime vai ser praticado e como o crime vai ser praticado. Então, se o sujeito não realizou o núcleo do tipo penal, mas ele detém o domínio do fato criminoso, detendo para si o se o crime vai ser praticado e como o crime vai ser praticado, ele também é autor, segundo a teoria do domínio do fato. Então, se ele detém o se e o como, ele também é autor do crime, mesmo se ele não realizar o núcleo do tipo penal. Então, essas duas teorias, elas concordam que aquele que realiza o núcleo do tipo penal é autor, o restante é partícipe. A teoria do domínio do fato dá um passo adiante, diz também aquele que não realiza o núcleo do tipo,
mas detém o se o crime vai ser praticado e como o crime vai ser praticado, é também autor do crime. Então nós já podemos afirmar tranquilamente que no concurso de agentes, ele existe quando há um crime monossubjetivo, aquele que pode ser praticado por uma única pessoa. Há uma colaboração entre as várias pessoas, eventualmente, que se juntaram para praticar aquele crime, com a divisão de tarefas. Nessa divisão de tarefa, todos, tanto autores quanto partícipes, serão participantes do crime, e nós ainda podemos refinar essa afirmação diferenciando autor de partícipe. Autor, nós temos duas teorias, teoria formal objetiva. Autor é aquele que realiza o núcleo do tipo penal, somente esse, o restante que colaborou é partícipe. E a teoria do domínio do fato, que concorda com essa afirmação, mas dá um passo adiante e diz: autor é aquele que realiza o núcleo do tipo penal, mas não somente este. Aquele que não realiza o núcleo do tipo penal, mas detém o domínio do fato criminoso, é também o autor. Então, aquele que detém o se o crime vai ser praticado e como o crime vai ser praticado, mesmo que ele não tenha realizado o núcleo do tipo penal, para a teoria do domínio do fato, ele é autor do crime. Essa teoria é a mais aplicada no direito brasileiro e ela serve muito para punir como autor os grandes mandantes das organizações criminosas, que muitas vezes não realizam o núcleo do tipo penal, mas detêm todo o domínio funcional do fato criminoso. Então já sabemos o que é concurso de agentes, já sabemos quais são as figuras que podem aparecer no concurso de agentes: autor, se existir mais de um autor, nós temos coautores, e partícipes. Se existir mais de um partícipe, nós temos partícipes do crime. Autor e partícipe, todos são participantes do crime. Ok? Definimos, então, o concurso de agentes. Vejam que quando eu falei do concurso de pessoas ou do concurso de agentes, eu me referi a um crime monossubjetivo que eventualmente veio a ser praticado por mais de uma pessoa. O crime monossubjetivo ele não se confunde com o crime plurissubjetivo. Nós temos, por exemplo, a organização criminosa do artigo, associação criminosa do artigo 288 do Código Penal, temos o crime de rixa, do 137 do Código Penal, temos o crime de bigamia. Todos esses crimes são chamados crimes de concurso necessário. Então, se acontecer uma situação, vou ler o artigo 288 do Código Penal, se acontecer uma situação que prevê a associação criminosa, né? Antes esse crime ele era conhecido, ele era denominado de quadrilha ou bando. Agora a associação criminosa. E diz assim, olha: associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Então vejam que este crime é um crime plurissubjetivo, porque ele só pode ser praticado por no mínimo 3 pessoas. Olha o que o tipo penal diz: associarem-se 3 ou mais pessoas. Então não existe associação criminosa com menos de 3 pessoas. Agora vejam, se 3 ou mais pessoas, olha que interessante essa situação. Se 3 ou mais pessoas se associam, vamos imaginar 10 pessoas se associam para o fim de cometer vários crimes, todos eles vão praticar uma conduta que se enquadra diretamente no artigo 288 do Código Penal. Você não precisa utilizar-se de uma regra de extensão. Você não precisa se utilizar do artigo 29 do Código Penal, porque o próprio tipo penal, ele define a conduta de cada participante desse que colaborar, que se associar para praticar os vários crimes. Então, se essas 10 pessoas se associaram para o fim de cometer vários crimes, cada um deles, cada conduta dessa já é tipificada diretamente no artigo 288 do Código Penal. Então, o 288, ele trata de um concurso necessário de pessoas. Então, não pode confundir concurso necessário de pessoas, que ocorre nos crimes plurissubjetivos. A mesma coisa ocorre com o crime de rixa. Olha o artigo 137 do Código Penal. Participar de rixa, salvo
para separar os contendores. Então vejam que o crime de rixa exige a participação de várias pessoas. Então você participou da rixa, você já comete o crime do artigo 137 do Código Penal, você não precisa recorrer ao artigo 29 do Código Penal. Quando você recorre ao artigo 29 do Código Penal, você está se referindo a um crime monossubjetivo, por exemplo, o homicídio, o furto, o roubo, que eventualmente, naquele caso concreto, veio a ser praticado por várias pessoas. Várias pessoas, em colaboração, praticaram um crime que poderia ter sido praticado por apenas uma pessoa. Esses vários agentes, ao praticarem esse crime monossubjetivo, ao praticarem esse crime, eles dividiram tarefas. E aí nós podemos identificar a figura do autor e do partícipe, sabendo que todos chamam participantes do crime. Agora que a gente já sabe o que é concurso de pessoas, a gente vai tratar de forma específica do artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal, que trata do que se chama de cooperação dolosa distinta. É um dos artigos que eu acho mais importantes no Código Penal. O que é a cooperação dolosa distinta? Imagine o seguinte: A e B combinam um furto na casa de X. Sabem ou acham que sabem que X está viajando, a casa está sozinha, e eles então combinam um furto e dividem de tarefas. Olha, A, por exemplo, vai ficar como vigia. Vai ficar vigiando ali na rua se não passa alguém. E B vai entrar dentro da casa e furtar objetos valiosos. Foi estabelecido dessa maneira. O que acontece? B entra na casa de X e a casa de X não está vazia. A filha de X, de 16 anos de idade, linda, está dormindo seminua. Ela não viajou com os pais. B, vendo aquela cena, uma menina linda seminua dormindo, ele fica enlouquecido e acaba estuprando a filha de X. Depois que ele estupra a filha de X, ele pega objetos valiosos e vai embora se encontrar com A. A pergunta é: B com certeza responderá pelo crime de furto mais estupro. Em relação a B, não tem nenhuma dificuldade. Ele vai responder pelo furto, porque ele furtou, subtraiu coisa alheia móvel para si ou para outrem, e também vai responder pelo crime de estupro. Não tem nenhuma dificuldade em relação à conduta de B aqui. A dificuldade existe em relação à conduta de A. A que ficou de vigia e tinha combinado com B de B entrar na casa de X para B furtar a casa de X. Este foi o combinado. O dolo dele foi o dolo de furto. O dolo de A foi o dolo de participar apenas do crime de furto. E aí surge a pergunta: A responderá pelo furto? Certamente, porque o dolo dele é de furto. Ele ficou vigiando a rua para que B pudesse entrar na casa de X e praticar o furto. Então A com certeza responderá por furto. Por quê? Porque o dolo dele é de furto. Agora a dúvida está em relação ao estupro. A responderá como partícipe do crime de estupro ou não responderá pela participação do crime de estupro? Olha o que diz o artigo 29 do Código Penal. Artigo 29, parágrafo 2º. O 29, parágrafo 2º diz assim: se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, exatamente isso aqui, ele quis participar de furto, crime menos grave do que o estupro, né? Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste crime. Então, o furto certamente será imputado a A. Essa pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Então, vejam, A responderá por furto, com toda certeza, mas aí surge uma dúvida: com a pena aumentada ou sem aumentar a pena?
Porque o Código Penal diz o seguinte: se o crime mais grave for previsível, ele responderá por furto, porque ele só quis praticar o furto, mas terá uma pena aumentada. Então veja, como ele não quis, vamos por partes, por exclusão. Como ele não quis participar de estupro, hora nenhuma ele responderá por estupro, porque o dolo dele é um dolo de furto. Agora a questão é, o estupro é previsível ou é imprevisível? Se o crime mais grave for previsível, a pena do furto será aumentada. Se a pena do crime mais grave não for previsível, ele responderá pelo furto sem aumentar a pena. E aí eu coloco essa questão. Aquele que quer participar de um furto e o autor do crime, o que entra na casa para furtar, acaba estuprando, o estupro é previsível para A ou é imprevisível? Aqui surge uma questão importantíssima. E a melhor doutrina diz o seguinte: você tem que verificar, então veja, o estupro, neste caso praticado por B, foi praticado em excesso. Você terá que verificar se esse excesso é previsível ou é não previsível. E a doutrina estabelece o seguinte: se o excesso é quantitativo, ele é previsível. Se o excesso é qualitativo, ele é imprevisível. Então, se o excesso é quantitativo, ele é previsível. Se o excesso é qualitativo, ele é imprevisível. Vou dar um exemplo de excesso quantitativo. A e B combinam lesão corporal de X e B acaba matando X. Há aqui um excesso quantitativo. Há uma relação de quantidade em relação à lesão corporal e o homicídio. O homicídio é um desdobramento mais grave da lesão corporal. Então, se A e B, imagine esse exemplo, A e B combinam lesão corporal de X. A empresta o pedaço de pau a B e B dará pauladas em X, causando-lhe lesão corporal. B excede e acaba matando X. Dá tantas pauladas em X que acaba matando X. Vejam, há aqui um excesso quantitativo. Neste caso, o excesso é previsível. A que quis praticar lesão corporal responderá somente por lesão corporal, mais a pena aumentada. Por que a pena aumentada? Porque o homicídio aqui é previsível. Eles ajustaram. A conseguiu um pedaço de pau, emprestou a B, e B iria dar pauladas em X. Neste caso, o excesso ele é quantitativo e, portanto, ele é previsível, né? Apenas um erro ali de dosagem acaba causando o homicídio ao invés da lesão corporal. Então, neste caso, A responderá por lesão corporal, porque o dolo dele ao emprestar o pedaço de pau a B foi de lesão corporal, mas como o excesso, o homicídio é previsível, há um excesso aqui quantitativo, ele vai responder pela lesão corporal com a pena aumentada. Agora, o que é o excesso qualitativo? Se A e B ajustam um furto na casa de X, o estupro não tem nenhum desdobramento natural no que diz respeito ao furto. Então eu posso afirmar tranquilamente que o estupro, neste caso, é um excesso qualitativo, mudou completamente, não é um desdobramento natural do furto. Então, em razão disso, há aqui um excesso qualitativo que não é previsível. Portanto, neste caso aqui, A, que combinou um furto, responderá somente por furto sem o aumento de pena.
Vejam, ele teve o dolo de furto. Hora nenhuma ele teve o dolo de estupro. E entre o furto e o estupro, não há nenhum desdobramento natural. Na verdade, o que existe aqui é um excesso qualitativo. E o excesso qualitativo, ele é imprevisível. De forma que A responderá somente pelo furto, sem a pena aumentada, porque o estupro não era previsível para ele. Diferentemente do caso da lesão corporal que desagou no homicídio. A e B combinam lesão corporal de X, A empresta o pedaço de pau, B dá pauladas, excede nas pauladas e acaba matando X. Ou a lesão corporal, em relação ao homicídio, tem uma relação de desdobramento natural. Qualquer excesso na lesão corporal acaba provocando o homicídio. Portanto, esse excesso que gerou o homicídio, ele é um excesso quantitativo. Se ele é um excesso quantitativo, ele é um excesso previsível, de forma que A responderá somente por lesão corporal, porque o dolo de A é de lesão corporal, não é de homicídio em relação ao X, é somente de lesão corporal, mas o homicídio é um excesso quantitativo. E se é um excesso quantitativo, ele veio através de um excesso quantitativo, ele é previsível e está autorizado o aumento da pena do furto da lesão corporal para A. Então, para a gente nunca mais confundir o artigo 29, parágrafo 2º, 29, parágrafo 2º, que trata da cooperação dolosa distinta, você tem que verificar se houve excesso, e se o excesso é quantitativo, e aí ele é previsível, ou se o excesso é qualitativo, e aí ele é imprevisível. Se existiu excesso quantitativo, o agente que não quis praticar o crime mais grave responderá somente pelo crime menos grave, mas com a pena aumentada. Se o excesso é qualitativo, o excesso é imprevisível e o agente que não quis praticar o crime mais grave responderá pelo crime menos grave sem a pena aumentada. Gente, esse assunto é importantíssimo. Lembrem-se sempre do 29, parágrafo 2º, que trata da cooperação dolosa distinta. E eu vou ler de novo o 29, parágrafo 2º, para não ficar nenhuma dúvida. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste crime menos grave. A pena do crime menos grave, entretanto, será aumentada até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Então vejam que na cooperação dolosa distinta, aquele agente que quis participar do crime menos grave e, portanto, teve dolo somente em relação ao crime menos grave, ele nunca responderá pelo crime mais grave. Ele sempre responderá pelo crime menos grave. A dúvida é, responde pelo crime menos grave com a pena aumentada até a metade, ou responde pelo crime menos grave sem a pena aumentar até a metade? Essa é a dúvida. Ele vai responder pelo crime menos grave, isso é fato. Agora a dúvida é, responde pelo crime menos grave com a pena aumentada até a metade, ou responde pelo crime menos grave sem aumentar a pena até a metade? E aí você identifica se houve aqui excesso qualitativo ou quantitativo, sabendo que o excesso quantitativo traz uma linha de desdobramento natural da conduta original, e se há um desdobramento natural da conduta original, e aqui eu trago o exemplo da lesão corporal para o homicídio, o excesso quantitativo ele é previsível e autoriza a aumentar a pena até a metade para aquele agente que quis participar de um crime menos grave. Por outro lado, se o excesso é qualitativo, o que é o excesso qualitativo? O excesso não tem nenhuma relação de desdobramento natural com a conduta original. Então, se o excesso é qualitativo, não é um desdobramento natural da conduta original combinada entre os agentes,
Aquele que quis participar do crime menos grave responderá pelo crime menos grave sem a pena aumentada, porque o excesso é imprevisível. Eu espero que eu tenha colaborado com seus estudos de direito penal. Se estiver gostando dos vídeos que eu estou colocando neste canal, considere a possibilidade de se inscrever no canal, dar um like neste vídeo e também, o que é muito importante, partilhar com os amigos que estão estudando para concurso público. Fique com Deus, em paz.